Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos entrando, vamos chegando e vamos continuar o estudo hoje com a obra Irmão, mensagem número 7, chamada Influências Ocultas. Vamos falar sobre o mundo espiritual, né? Ari... Gladys, bem-vindos. Mandar aviões aqui. Leonardo, bem-vindo. Tirei um pouquinho o som aqui, porque tá com barulhinho aqui. Bem-vindos, Gladys, né, Ari e Leonardo. E hoje vamos ler a mensagem número 7 do livro Irmão, chamada Influências Ocultas. Baiano Espírita, bem-vindo. Quanto tempo? Como é que estão as coisas? E para quem chegou hoje, né, que é novo, Silvia, é esse livrinho aqui, ó, gente. Esse livro contém, acho que 20 capítulos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É 20. Ela é pequeno, 20 capítulos. Estamos no número 7 hoje. Vamos fazer uma oração aqui para a gente iniciar a reflexão da noite. Ler um pouco, né? E entender um pouquinho do Evangelho de Jesus para a gente dormir bem. Então vamos lá. Vamos agradecer primeiramente pelo dia de hoje. Agradecer pela proteção, orientação, né, assistência da espiritualidade amiga que nos acompanha todos os dias. Os nossos guias espirituais, nossa Mãe Maria, nosso Pai eterno, Deus, nosso irmão Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Abençoe nossos lares e nossos corações. Que assim seja. Então vamos lá. Influências ocultas. Mensagem número 7. Muitos conquistam o poder humano e perdem a paz de si mesmos. Dos nossos sentimentos ocultos nascem os atos que praticamos à luz meridiana e dos atos que praticamos à luz meridiana... Dos nossos sentimentos ocultos nascem os atos que praticamos à luz meridiana e dos atos que praticamos à luz meridiana. Acho que repetiram aqui. Surge a inspiração que nos orienta os sentimentos ocultos. Não nos esqueçamos de que nossas inclinações, superficialmente e sem importância, alimentam o curso de longas atividades da nossa vida. O manancial, aparentemente humilde, nutre o ribeiro que atravessa dezenas de quilômetros, alterando a qualidade do solo. A fagulha simples determina o incêndio de vastas proporções. Adilton, bem-vindo, boa noite, obrigado pela companhia. A semente minúscula pode ser o início da grande floresta. Assim também, nossa ligeira disposição para a crítica pode atrair os gênios sombrios que geram a crueldade, impelindo-nos ao turbilhão do desespero e da delinquência e a leve irritação pessoal. Pode situar-nos em conexão com as forças da cólera, induzindo-nos à posição calamitosa dos que se despenham no abismo da loucura, requisitando por vezes o concurso dos séculos para o retorno à luz. Frase espírita, bem-vindo, bem-vinda, obrigado pela companhia. Saibamos guardar o coração na fé e na bondade, conservando a palavra e as mãos no serviço infatigável do bem. De vez que plantado no tempo os valores do progresso para os irmãos que nos rodeiam.
penetraremos a faixa da verdadeira fraternidade, em que operam os emissários do Cristo, na construção do reino de Deus entre as criaturas. Afastemo-nos das questões comezinhas em que o egoísmo e a ociosidade nos identificam com a sombra, e transformemos nossos minutos vazios em amparo incessante aos que caminham na retaguarda, e reconheceremos que a esperança e a gratidão, a fortaleza e o entendimento dos outros acumularão em nosso favor as bênçãos da simpatia, através das quais conquistaremos a influência dos poderes celestes, que nos converterá o coração em fonte perene, de perene felicidade. Bom, gente, aqui fala bastante do nosso dia a dia, das nossas sintonias, né, diárias, dos nossos problemas, nossas dores que enfrentamos diariamente. E isso, né, a gente sabe. E antes de continuar, deixa eu dar boas-vindas aqui. Quem chegou. Quem está conosco é Gladys, Ari, Leonardo, Andréia, Silvia, Pericles e Avelino. Bem-vindos. Obrigada pela companhia de vocês. Para quem não me conhece, eu tô vendo gente nova aqui. Eu me chamo Babi, tá? É Bárbara. E sou aqui de Recife, Pernambuco. E eu estou aqui, acho que esse ano fez 2 anos. Eu esqueci até de colocar a postagem da página, tá? Aí a página mudou para Babi Espiritismo, era ser espírita, certo? Então, estamos há 2 anos já por aqui estudando. Eu coloco aí alguns vídeos, alguns conteúdos aí sobre várias coisas, sobre espiritismo, tá? E que espero que gostem, né? Geralmente as últimas semanas agora, eu não tô conseguindo colocar muita informação, porque eu não tô conseguindo parar para fazer isso. Quando eu consigo, eu coloco um episódio de podcast mesmo, não consegui mais colocar. Mas quando eu posso, eu coloco uma coisa ou outra. Mas estou sempre em constância aí, fazendo as lives, há 2 anos já, colocando as mensagens. Tem grupo no Telegram também, tem rede social, tem um linkzinho na bio, quem quiser seguir também. Desculpem. E tem Telegram, tem TikTok, tem YouTube também. Então fiquem à vontade. Bom, aqui fala, gente, da sintonia da gente, dia a dia. A gente sabe que existem, né, aparecem provas, né, no nosso dia a dia, e expiações, que é coisas que a gente precisa resgatar do passado, que acontece no nosso dia a dia ali, falta de paciência, né, as nossas más tendências, né, as influenciações aí que a gente recebe durante todos os dias. Então, essas influências, né, acontecem por quê? Porque precisamos crescer espiritualmente, precisamos evoluir. Não tem como você superar o medo sem sentir medo. Por exemplo, você passa por uma situação que o medo é uma emoção que é necessária pra gente ainda. Imagina você numa situação em que você tem muito medo. E você com medo, você não tem como evitar de não ter medo. Mas você tem que aprender o seguinte, tem que aprender a lidar com o medo, mesmo sentindo medo, respirar e enfrentar. E saber que aquilo ali é passageiro, que a sua fé e a sua coragem é muito maior que o seu medo. Então, esse é um exemplo bem pequeno. Apesar do medo em si, né? Só quem sabe, cada coraçãozinho que tá aqui sabe os seus medos, os seus problemas. Então, cada situação difícil do dia a dia que aparece na vida da gente é pra gente aprender. Inicialmente a gente fica cego, a gente não consegue enxergar muita coisa, mas ao longo do caminho e com conhecimento, por isso que é sempre bom estudar, se esclarecer sobre o Evangelho. Aí aos poucos a gente vai entendendo o que está acontecendo. Aquilo ali é para eu aprender isso, aquilo ali é para eu aprender aquilo. E o peso vai diminuindo, a gente vai sentir dor ainda, mas o peso vai diminuindo. E quanto mais a gente estuda, né, menos vezes a gente vai cair nas influências espirituais. Porque a gente sabe que quando a gente sintoniza, por exemplo, na irritação, na fofoca, no estresse, na angústia, no medo, né? Quando a gente alimenta o medo, sentir medo é uma coisa, e você alimentar essas emoções é outra história. Quando a gente alimenta tudo isso, a gente sabe que a gente atrai companhias também que estão imperfeitas como nós, atrai até a gente, e muitas vezes achamos que são nossos pensamentos, mas na verdade não são.
São pensamentos de outros espíritos que também estão sofrendo, como a gente. A gente também é imperfeito, só que a gente está encarnado e eles estão desencarnados. Infelizmente estão por aqui perdidos, muitos deles. E tem uns que são ajudados, mas a gente sabe que a gente atrai. E quando a gente pensa positivo, quando a gente começa a enxergar as dores, ao longo do tempo vai amadurecendo, e começa a enxergar a vida em si, né? De outra forma, de outra maneira, isso não vai anular o que você está sentindo de ruim, que você precisa passar pelo choro, pela dor. Mas você também precisa enxergar outros lados. Quando você começa a enxergar a vida e as situações de uma forma diferente, com certeza a espiritualidade superior vai te sintonizar, vai conseguir se comunicar com você. Porque você é estressado, angustiado, não tem como eles acessar os seus pensamentos, não tem como eles lhe aconselhar, ele lhe dizer o que deve se fazer, é o melhor caminho. Então, o indicado é oração em qualquer situação. Inicialmente, a oração, você parar, fazer uma prece, pedir auxílio ao seu guia, à espiritualidade, a Deus, Jesus, não é? Qualquer nome que você quer chamar, qualquer criatura vai estar, né, do seu lado ali para te ajudar. Só basta pensar, só basta sintonizar. Então, você sintonizando, pedindo ajuda para ter forças para passar por aquilo. Não é orar para retirar aquele problema, porque se aquilo está acontecendo é porque você precisa passar para poder aprender alguma coisa. Então, você não pede para tirar o problema. Você pede para ter forças para passar pelas dores, né? Então, quando a gente começa a sintonizar no bem, começa a ver a vida de uma forma mais leve, mais otimista, a maior parte do nosso dia vamos ter companhias espirituais positivas. Quando a gente oscila muito, é normal. Um ser humano hoje, estamos aprendendo a isso, somos imperfeitos, oscilamos muito durante o dia. Tem hora que ele está chorando, tem hora que ele está estressado, tem hora que ele está rindo, né? Mas precisamos vigiar essas oscilações, né? Para que a gente não fique tão desequilibrado. É normal você se estressar, que você se estresse, coloque tudo para fora, mas respire e volte ao eixo. Normal também você ficar angustiado, ficar triste, mas procure não ficar muito tempo, né? Não alimentar tanto tempo esses sentimentos. Procurar ajuda, a oração. E é super normal você sentir isso, não devemos nos culpar por isso, mas também devemos vigiar. Olha, esse sentimento não está me levando a nada. Eu preciso de uma resposta, eu preciso ficar melhor, eu preciso ficar bem. Porque esse comportamento não vai me ajudar. Essas energias ruins não vão me ajudar, vão me adoecer, na verdade. E quando a gente pensa em Jesus, faz uma prece, amigos espirituais vão sintonizar na sua mente e vão te dizer coisas, você muitas vezes acha que é você que está pensando, mas na verdade a maioria desses pensamentos, né, depois que você sai de um estado angustiante, você percebe que estão vindo pensamentos positivos como se fosse realmente uma pessoa do seu lado conversando com você. Pelo menos eu percebo isso, né? Tem pessoas que percebem um pouco mais facilmente, outra mais dificilmente, ou até intuições mesmo, né? Mas de alguma forma eles tentam acessar a gente para nos ajudar. Basta a gente sintonizar. A mesma coisa do lado negativo, é quando a gente, muitas vezes por nosso orgulho, né? E nosso medo de enfrentar alguma coisa, a gente se prende, a gente se fecha e não quer abrir o coração para Deus, não quer abrir o coração para a oração. Então a gente só vai enxergar o negativo e só vão vir pensamentos autodepreciativos, que você não é capaz, que você não vai poder conseguir isso e aquilo, e você não vai avançar, você não vai ficar parado, estabilizado ali. Estabilizado não, vai ficar parado mesmo ali no meio do caminho, sem avançar. O retrocedente nunca retrocede, mas fica paradinho, não avança. Por isso que a importância de você respirar e sintonizar, pedir ajuda, né? Ter essa abertura para você realmente receber essa ajuda espiritual. E assim você vai estudando, vai se esclarecendo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a entender as situações. Principalmente quando é caso de obsessão, quando a gente percebe as situações, quando a gente sabe que aquela situação ali vai levar a um desequilíbrio. Quando você percebe isso, você... Silvia, né? Bárbara, Silvia, Mailton, bem-vindos. Quando a gente percebe essas situações, pelo menos, graças a Deus, né? A espiritualidade nos ajuda bastante, me ajuda também bastante em relação a esse ponto. Porque já evitei muitas vezes de me estressar e me desequilibrar por conta desses momentos. Eu teve muitos momentos já em que eu percebi que aquilo ali
E principalmente acontecia muito isso depois que eu chegava do centro, antes do evangelho. Então, essas situações, né, é para nos testar de fato, para ver se realmente estamos a fundo no caminho do Cristo, né? Isso, na verdade, até nos ajuda, porque muitas às vezes a gente atrapalha, mas de certa forma a gente fica bem mais resistente, né? Então a gente vai percebendo aos poucos, o dia a dia, e vai, opa, isso aí não, eu não posso. Ora, pede ajuda se for necessário, porque nem todo momento vai perceber não, gente. Vai ter hora que a gente vai explodir, é normal. Mas precisamos voltar ao eixo o mais rápido possível. Precisamos respirar e pedir auxílio, porque a gente não é um espírito que vai evoluir só. A gente sempre está acompanhado. Então, quando você não saber o que fazer, ore. Quando você não saber o que realmente fazer naquele momento, o passo seguinte, ore. Peça auxílio, né? Porque eles estão sempre aqui nos ajudando. Eles vão dar sempre o melhor conselho para seguir, de acordo com as leis divinas, de acordo com o Evangelho, com Cristo, né? Com seus exemplos. Então, gente, fala muito também daqueles momentos em que a gente fica muito ocioso, sem fazer nada. Aí tá o perigo. Então procure sempre até nos lazeres mesmo, sempre faça alguma coisa, ocupe sua cabeça com alguma coisa que lhe relaxe. Nunca fique sem fazer nada, sem pensar em nada, né? Nunca fique sem fazer alguma coisa de útil. Mesmo você tirando um dia de lazer porque é necessário, porque a cabeça não aguenta, o corpo não aguenta, é necessário ter momentos de lazer. Mas sempre ocupe alguma coisa, joga um joguinho, né? Vá ler um livro, vá fazer alguma coisa para ocupar a sua cabeça. Não deixe sua cabeça ociosa. Porque a gente sabe que esses momentos vão vir os pensamentos ali. É você com você mesmo, mas com certeza vai ter influência, tá? Então, muita atenção a isso. E se fortalecer a cada dia, gente. É a gente estar imperfeito ainda, não ficar se culpando também quando a gente se desequilibra, porque é normal ainda. Mas aos poucos a gente vai evitar muita coisa, né? É você colocar o que tiver para colocar para fora, você chorar, chore, sorrir, sorrir. Mas a questão aqui é você não alimentar algo que te faz mal e algo que vai te adoecer, né? Algo que vai te paralisar e não vai deixar você evoluir. É esse o ponto. As virtudes você também procurar saber quais são as suas, para aí assim você transformar essas mais inclinações, essas coisas que te atrapalham, transformar em coisas boas. Para daí você começar a entender, olhar, mudar o foco ali, olhar por outro ângulo e evoluir e continuar, né? Jesus já tem uma passagem, Jesus fala, vai, não peques mais. Pecar, né, é quando a gente sai do foco das leis divinas. Quando a gente não consegue manter o foco, a gente vai e se desvia, né? Não consegue ali controlar, e é normal. Mas o que importa não é o que você fez, deixou de fazer, não importa o tamanho do seu erro, o que fulano fez, deixou de fazer. O que importa é que ele entenda que ele errou, que ele desperte e que ele recomece de novo, né? Esse aí é o ponto. E devemos sempre continuar, não nos culpar, não nos martirizar, não é só porque a gente não, a gente programa aí, eu quero ser uma pessoa melhor, eu não posso me estressar, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não. Vai vir momentos assim e você tem que deixar fluir, tanto momentos felizes como momentos tristes, mas a questão é a gente não alimentar por muito tempo, principalmente angústia, mágoa, ódio, vingança, estresse, né? Reclamações, maledicência, que é a famosa fofoca. Então, esses maus hábitos nos levam ao adoecimento do espírito. E o corpo vai, com certeza, a gente sabe que ele reflete ali com um monte de doenças do corpo. Então, é importante esse dia a dia. É no dia a dia que a gente vai percebendo, vai estudando, vai melhorando, né? Cada dia com o seu mal, cada dia com o seu aprendizado. Então, vamos pedir força. O que a gente tem que fazer aqui agora é pedir força para a gente enfrentar mais um dia amanhã, né? Tenho certeza que Deus e a espiritualidade amiga, o nosso guia, está sempre conosco, nos ajudando, nos orientando, tá? Então não vamos parar, vamos continuar orando, pedindo forças e seguir. Se não conseguir, tiver um momento de desequilíbrio, de momento que você está enxergando ali, mas não está enxergando, não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ver o próximo passo, aí você faz uma prece, para um pouco, rebobina tudo ali, respira, né? Coloca a cabeça no lugar que vai vir
as intuições, vai vir o auxílio e a assistência. E eles vão lhe dar assistência e você vai continuar de novo. Certo? Então é isso, gente. Deixa eu ver. O pessoal tá inspirado hoje aqui. Comentou. Deixa eu ver se alguém comentou aqui. Obrigado pelo comentário e pela... pronto, realmente o som da live, né, no Instagram muitas vezes trava, e às vezes trava mesmo, de fato, o vídeo. Mas é só sair e entrar de novo. Deixa eu ver aqui o vigiar e orar sempre, Gladys falou. Bárbara, não importa a hora que você chega, você sempre chega na hora certa. Não se preocupe. Me achará aí. Deixa eu ver aqui, gente. A Bárbara colocou. Pelo contrário, né, Babi? Quando erramos, devemos buscar e trabalhar mais ainda, é verdade. Que a caridade é o caminho ali. Fora da caridade não há salvação, né? Como Jesus fala. Então, se não for por esse meio, não vai ter como a gente se libertar dessas maus hábitos, dessas coisas que nos travam e nos limitam, né? Nos impedem de avançar, de enxergar o lado positivo, o lado enriquecedor, o lado de aprendizado da nossa vida. Então, o orgulho, né? A vaidade, o egoísmo, isso nos impede de ver muita coisa. Então, devemos, né, na verdade, quando acontecer tanta coisa aí que aparentemente é negativa, a gente procurar fazer sempre, continuar trabalhando, continuar fazendo a parte da gente, o máximo que a gente puder, né? Ela falou, termos a consciência de que não somos perfeitos nos levará por um caminho elevado, a paciência do processo, a gente não tem. A gente sempre quer as coisas de hoje para amanhã, dormir imperfeito e acordar perfeito, não tem condições, né, gente? Lari falou, reforma íntima requer mudança de atitudes e comportamentos. Principalmente aqui, inicia esse aqui, a gente filtra por aqui, filtra aqui e, consequentemente, nossas atitudes vão ser totalmente diferentes. Então, esse é um treinamento, é um processo, de uma fé raciocinada, uma caridade, né? Uma fé dinâmica, não uma fé parada, né? É uma fé, você tem aquela fé, você tem aquele sentimento ali de esperança, mas ao mesmo tempo você faz a sua parte, você age, você não fica parada, né? Então é isso, gente. É esforço, nada de cobrança demais, se cobrar demais, porque todo mundo erra, todo mundo tá imperfeito, mas não ficar também se fazendo de vítima, não ficar também lamentando o passado, lamentando isso, porque eu sofri, porque isso, porque aquilo, eu não consigo, eu não sou capaz, sei o quê, né? A gente tem que agir como Paulo, eu acho que é Paulo, gente, não lembro muito dos nomes aí, das histórias, mas teve uma pessoa aí que diz, Cristo, o que queres que eu faça? Então, essa frase aí, quem tem que tomar atitude, tem que agir, né? O que queres que eu faça? Então, Jesus fala, vai e não peques mais, continua, né? Continua e continua. E, gente, e continuar, porque o aprendizado é esse, diário, todo dia tem seu mal, todo dia tem seus aprendizados. Se tiver que ajudar alguém, ajuda. Se você estiver precisando de ajuda, peça ajuda, porque não é sempre que a gente vai conseguir ajudar todo mundo. Vai ter dias que a gente vai precisar desse auxílio dos outros. E precisamos ter humildade para poder receber essa ajuda. Muitas vezes a gente não aceita, né? Deixa eu ver quem chegou, que eu não estou conseguindo identificar o nome. Cadê? Acho que ela saiu. Entrou foi a Andréa, não foi? Andréa. A Ana Galerie tá aqui, ó. Galerie de la Rosa. Bem-vinda. Avelina também tá aqui. Pericles, Silvia, Leonardo, Andréa, Gladys, Bárbara e Ari. Obrigada aí pela companhia, gente. Me chamo Babi, que eu tô vendo gente nova chegando. Bem-vindos. Sou de Recife, Pernambuco. E eu tô aqui há 2 anos já nessa página. Acho que ano que vem vai fazer 3. E eu já fiz outros estudos e outros livros de Joana de Ângeles, de Hermance Dufour, tá? E de Meimei. Quem quiser, tiver interessado lá, tá no Instagram. E tem um canal no YouTube que tem todas as lives lá disponíveis. Para quem não tem no Instagram, vocês compartilham pelo link do YouTube. Tá tudo lá no YouTube, certo? Eu acabei de atualizar as lives no YouTube hoje, que tava faltando colocar uns vídeos lá.
Eu coloquei tudo hoje. Quem tiver a vontade de seguir a rede social, compartilhar, porque a live aqui, né, a mensagem em si é de Jesus. Eu sou só um instrumento, né? Eu tento passar a melhor forma possível, mas é mais do lado de lá do que do lado de cá, da minha boca, né? Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre e continue nos ajudando no dia a dia e a ter forças para superar as nossas batalhas íntimas e externas de fora da gente também, né? Então, vamos dormir bem, orar, ler alguma coisa e que amanhã é outro dia, amanhã é outra oportunidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que Jesus abençoe nossos lares, nossos corações. Certo, gente? Obrigado pela companhia de vocês. E as lives aqui acontecem na página nas quintas-feiras, das 9h30 da noite, certo? Com o livro Irmão, essa obra aqui, que ela é psicografada por Chico Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel, certo? É um livro de 20 capítulos só, pequeno, mas traz muitas mensagens muito boas. E cadê? Deixa eu ver quem chegou. Eu acho que entrou e saiu, foi. Mas tudo bem. Obrigada, gente. Fiquem na paz de Deus. Que Jesus nos abençoe. Sempre, né? Que quando for necessário a gente sempre peça, sempre está sintonizado ali com a espiritualidade, com nossos guias. E as postagens durante a semana eu vou colocando, tem podcast também, tá, gente? Aqui só que acho que em 2 semanas eu não coloco ainda. Mas tem podcast de um livrinho chamado Mais Perto. Tem lives aqui nas quintas. Tem mensagens semanais, né, do livro de Lorival Lopes, no Telegram também. Então tem muita coisa aqui, tá? Então obrigado pela companhia de vocês e por nos seguir. E Wagner chegou agora, vai ficar gravado, tá bom, querido? Então que Deus nos guarde essa noite e fique na paz de Deus. Buenas noches, como eu sempre falo. Beijinho.